Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal de Amprem e hoje eu estou aqui agora para conversar contigo, para compartilhar contigo como você pode e deve ministrar formações em Reiki de forma competente, extraordinária e com conteúdo. Essa aula é dedicada a ti, que é formado em mestre no mestrado em Reiki. O primeiro ponto que é fundamental você ter consciência é a ideia do treinamento. Coube a ti a responsabilidade de você ser um arauto, uma arauta da tradição do Reiki, um mensageiro, por assim dizer. Essa tradição tão bonita que você dará treinamento, tradição esta que vem de Bodhidharma, o patriarca do budismo que iniciou, que transmitiu o budismo a várias gerações, até o mesmo atingir Mikao Usui. O monge Mikao Usui, o monge da escola Tendai, que vem da escola Chenchai, criou, ou melhor, codificou um sistema de imposição de mãos que envolve uma série de elementos do budismo e de outras tradições. Mikao Usui iniciou uma pessoa, que iniciou outra, que iniciou outra, que iniciou a mim, Otávio Leal de Amprem, e eu fiquei muito feliz de poder te dar a iniciação na tradição do Reiki. Agora, cabe a ti transmitir o mesmo. O nome disso é chamado de treinamento. Você tem a responsabilidade de dar um treinamento absolutamente competente aos seus alunos e perpetuar essa tradição que é o Reiki. Na apostila que você recebeu em mãos na minha formação, portanto, o primeiro item é este, treinamento. O segundo é o instrutor, a instrutora que é você. Se faz necessário para você transmitir essa tradição, que você aplique regularmente o Reiki em si mesmo, em si mesma, que você estude, pesquise, fique alerta a novos livros, novas pesquisas, novos títulos, para que cada vez mais você vá aprofundando-se nessa escola de Reiki. E que também você se cuide. É muito interessante que para ministrarmos formações, se faz necessário não tão somente que você cuide do seu corpo energético, que você tenha carisma, vitalidade, que você olhe nos olhos, domine a matéria, mas também se faz necessário que você tenha saúde física. Portanto, eu, de Amprem, sempre tenho o hábito de caminhar, de me alongar, de fazer Qigong e Tai Chi Chuan para aumentar a minha vitalidade e, de vez em quando, eu faço algumas corridas, alguns trotes, porque isso aumenta a minha resistência aeróbica. Saiba que você ministrar uma formação por muito tempo, 4 horas, 5 horas, 6 horas, requer essa saúde aeróbica. Então, assuma a responsabilidade pelos seus treinamentos, eu vou falar disso daqui a pouquinho, e assuma a responsabilidade por você ter resistência aeróbica e você ter uma energia que transmita positividade, saúde, amorosidade e compaixão. Treinamento e você, um instrutor. O próximo item aqui da sua apostila é a ideia de você fazer o planejamento da sua formação. Planejamento. O que significa isso? Quantas horas tem a sua formação de Reiki? É em um dia? Em 2 dias? Normalmente em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, eu costumo ministrar formações em um só dia. Nas cidades grandes, por causa do trânsito, do estresse, muitas vezes de falta de contato com a natureza,
As pessoas preferem realizarem as formações em um dia, para ter, por exemplo, elas fazem a formação num sábado e tem domingo para celebrar a vida em contato com a natureza. Já nas cidades mais do interior, cidades que envolvem ou que se há um contato maior com a natureza, com mais tempo, com as praias, com os rios, com as florestas, eu costumo formar ou dar formações em 2 dias. E você, no seu planejamento, quanto tempo você precisa para dar uma formação de Reiki? Feito esse planejamento, nós vamos pensar na estrutura temporal. E isso é importante que você faça um rascunho. É uma espécie de roteiro da sua formação. Estrutura temporal. Como eu inicio uma formação em Reiki? Normalmente, eu, Otávio Leal, falo da origem da palavra Reiki. Rei é oceano, Ki é energia. Logo em seguida eu falo da tradição de Mikao Usui, que ele era um monge budista da escola Tendai, que vivia no Japão. Defino o que é ser um monge. Em seguida eu explico o que é uma iniciação. Eu faço várias analogias com a iniciação cristã, que é o batismo, a iniciação do yoga, do tantra, que é um parampará. Em seguida eu explico o que é o Reiki, eu vou conceituar o Reiki, fazendo algumas analogias com o espiritismo, com o xamanismo, com tradições angélicas também. E quando transmito o Reiki 1 e 2 ou o Reiki 3, eu vou fazer uma explanação sobre os símbolos, sobre os mandalás do Reiki, sendo que Chokurei, que cai uma chuva de energia, Sei Reiki, um símbolo de paz, Ronsha Zeshonen, viver plenamente o aqui e o agora, Daikomyo, o símbolo da iluminação, tu és um Buda por detrás da mente, por detrás do ego. Então, cada estilo de Reiki pressupõe que você defina os símbolos dos mesmos. E também explique o caderno de Reiki, a caixa de Reiki, a ideia ou as ideias que envolvem metas pessoais e as práticas, claro. No Reiki 1, a imposição de mãos, o autotratamento e a imposição ou as imposições de mãos no seu paciente. No Reiki 2, as práticas que envolvem o autotratamento são um tanto quanto mais elaboradas e há uma pequena introdução à ideia da polaridade das mãos. Mesmo o Reiki não tendo polaridade, a energia, quando aplicamos o mesmo com as mãos, se faz necessário, na minha visão, que você tenha uma ideia da polaridade. Já no Reiki 3, existe um sem números de práticas, as limpezas, o Reiki com olhar, o Reiki assoprando nos chakras, o Reiki impondo as mãos. E existe também, na forma que eu compartilhei o Reiki contigo, uma cirurgia energética, ou chamada de cirurgia espiritual. Portanto, se faz necessário que você tenha essa estrutura temporal. Imaginemos que você dê um curso em 8 horas aula. O que tu vais ensinar nas 2 primeiras horas de aula? Quando virá o intervalo? As 2 horas subsequentes? Quando será a iniciação? E que você tenha essa consciência da hora. Você nota que às vezes aqui eu olho, porque existe aqui um celular que eu estou gravando o áudio dessa formação no celular. Até agora eu falei com vocês 9 minutos e 35 segundos. Portanto, eu tenho aqui na minha cabeça, no meu tempo, uma estrutura temporal. Se o curso for em 2 dias, como você fará essa estrutura temporal? Se for em um dia só, começará às 9, terminará às 18, ou às 8h30, terminando às 18h30. Estrutura temporal. Para complementar a ideia da estrutura temporal, nós temos os intervalos. Há o intervalo livre, que é o que eu utilizo, que eu deixo o aluno, o aprendiz, livre, como o próprio nome diz, para ir na padaria,
numa lanchonete, esticar o corpo, espreguiçar. E no intervalo livre se faz necessário que você tenha consciência de que perto do teu núcleo, ou do núcleo que você está ministrando o reiki, que tenha uma padaria, que tenha uma lanchonete. Eu já dei várias formações, eu me lembro de uma em Osasco, aonde não tínhamos uma lanchonete por perto, nem uma padaria. Então o intervalo teve que ser longo até demais. Posteriormente, eu voltei a ministrar uma nova formação em Osasco, aí eu solicitei aos elaboradores da formação, aos donos do núcleo, que eles tivessem à disposição frutas, cereais, sucos, porque assim no intervalo livre haveria um tempo para o mesmo. Normalmente o intervalo ou os intervalos que aparecem no meio da formação, com exceção do almoço, são de 15 minutos. 15, 20 minutos para as pessoas espreguiçarem, irem ao banheiro, beberem um pouco d'água. Isso é fundamental, bebermos água. Eu até bebo um pouquinho. Você também, mestre, professor de reiki, precisa desses intervalos. Inclusive, eu gosto de compartilhar com os meus alunos que o intervalo é muito importante, que no intervalo eu tenha esse tempo de parada também. Por vezes eu vou ministrar o intervalo um pouquinho antes do mesmo, eu fico perto da porta, porque quando eu falo ok, intervalo, eu sou o primeiro a sair, porque eu estou falando, me comunicando, me expressando, e quando nós falamos muito, a nossa pressão arterial se eleva significativamente. Então o intervalo é muito mais para você. Se você fala 2 horas, você precisa parar. E existe o intervalo também do almoço. Esse eu dedico 1h15, 1h30, sempre me dando conta se há lanchonetes, restaurantes, padarias próximas para as pessoas se alimentarem. Uma vez também dando um curso lá em Araraquara, não havia essa possibilidade de um almoço por perto. Então, fez-se necessário que o organizador da formação comprasse novamente lanches, bolachas, frutas, sanduíches. Eu prefiro que dentro da formação a alimentação seja vegetariana. Então, intervalo livre, o aluno sai para almoçar, sai para tomar um lanche. Há o intervalo do relaxamento, que eu mesmo não me utilizo, mas num dia de muita chuva, quando ninguém pode sair, você pede para as pessoas se deitarem e você conduz um relaxamento. O nome desse relaxamento chama-se Yoga Nidra. Yoga, da prática de yoga, e Nidra, de sono ou de relaxamento. Pesquise os Yoga Nidras e aplique um. Uma outra forma de intervalo é fazermos uma meditação, e eu sugiro a meditação Kundalini, que você aprendeu comigo na sua formação, ou até mesmo uma prática de Qigong, que eu creio que todos vocês, mestres de Reiki, devem dominar as práticas de Qigong. Inclusive, eu tenho uma formação online que você aprende comigo várias práticas de Qigong, uma formação que você, mestre de Reiki, tem um desconto substancial, se assim solicitado, porque o valor é um valor módico. E o Qigong é uma prática que quem a realiza, lembra o Tai Chi Chuan, o Qigong. As pessoas que eu conheci na minha vida que praticam Qigong, praticam Tai Chi Chuan, são as pessoas mais saudáveis, com mais vitalidade, saúde física do corpo, da mente e da alma. E Mikao Usui era um praticante de Qigong. Você teve uma noção na tua formação de Qigong comigo. Aplique a mesma nos teus alunos. Então são intervalos direcionados. O próximo item da tua apostila é a sequência, que eu já até falei anteriormente. Como você inicia? Primeira meia hora, segunda meia hora, logo depois do intervalo, e no final da formação, as pessoas cansadas, o que você vai deixar para o final da formação? O teu forte
utilize-se do mesmo logo no início da formação. Há um ditado que diz que nós nunca temos uma segunda chance de causarmos uma boa impressão. Os primeiros 15, 20 minutos é ali que você vai ter o controle ou não da tua formação. Aquilo que eu chamo de voz ativa. Eu falarei disso mais adiante. Sequência. Conceito versus experiência. Isso também é bem bacana de você ter essa percepção. Hoje eu ministro essa aula para vocês mestres de Reiki tradicional, mas vou disponibilizar também essa aula para mestres de Reiki cristão, Reiki xamânico, o Reiki Karuna. Claro que hoje, nesse momento, no ano de 2017, eu ministro formações de Reiki regularmente, toda semana, há 22 anos, ininterruptamente. Então, claro que eu tenho aqui mais experiência. Se você não tem essa experiência, eu vou compartilhar contigo aqui alguns casos. Você, portanto, utilize do seu conceito. Vários professores gostam de dar aulas com um PowerPoint. Assim você não esquece nada, ou você pode ter ainda um roteiro próximo da tua mesa. Quando eu ministro formações, principalmente em Reiki Master, eu sempre estudo antes das mesmas. Pego os livros mais profundos de Reiki e faço uma revisão. Quais livros? Essencial Reiki, de Diana Stein, da editora Cultrix Pensamento. Essencial Reiki, é um livro muito bom. E o outro se chama Os Símbolos do Reiki, também da editora Cultrix, agora eu não me recordo o nome do autor. Mas os livros de Reiki, aqueles que são mais profundos, que têm mais conteúdo, que têm mais fotos, eu recomendo a ti para uma revisão, principalmente do Reiki 3, que creio eu ser o Reiki mais delicado para transmitirmos. Estude, se dedique. Então, você vai ter o conceito e muitas práticas te darão a experiência. Simples versus complexo. Eu gosto de ministrar formações bem complexas, eu me sinto bem com o complexo. Eu faço analogias no Reiki com Jesus, com o cristianismo antigo, falo do Pai Nosso em aramaico, falo de vários mantras. Como essa aula aqui também eu quero disponibilizar a quem fez comigo a formação de mestre em tarô, que são pessoas que dão cursos de tarô e que atendem com tarô, também eu digo que quando eu falo de tarô, eu falo de simbolismo, de misticismo, todos baseados em Mircea Eliade e em Campbell. Eu gosto muito de aulas muito profundas. Quando eu ministrava aulas com Diana Prenzinath, a minha irmã de coração e proprietária da uma universidade holística junto comigo, Diana sempre falava assim para mim: Otávio, você fala muito, você faz muitas analogias, você fala de nomes em hebraico, nomes em aramaico, você fala de iniciação citando o Parampará hindu, enfim, você gosta de dar uma formação bem complexa. E eu digo, é o meu estilo. Já a Diana gosta de pôr as mãos, de aplicar energia, de dar muitas vivências. E as aulas delas, de Diana, de Ananda, que trabalha comigo, são aulas muito simples, mas muito proveitosas. Eu gosto do complexo, quem me ajuda nas formações em Reiki trabalha com o simples. Então há a união do simples com o complexo. O simples sempre é bem-vindo, se você assim o desejar. As práticas de Reiki, trabalhe bastante com as mesmas. Eu prefiro teorizar sobre as práticas. Ananda, Diana vão fazer muitas práticas, autotratamento, práticas trocando a energia do Reiki. Agora o importante é você definir o seu estilo na sua formação. Será um estilo bem simples? Será um estilo que une o simples com o complexo? Avalie isso.
Depois eu tenho aqui na sua apostila que as qualidades comuns de uma boa formação, que são movimentos físicos, de vez em quando. Segundo, que você fale com emoção daquilo que você está ensinando, seja o reiki cristão, o reiki xamânico, o reiki Mikao Sui, seja o tarô. Depois, que você enfatize o intelectual, que você dê informações intelectuais, mas também que você pratique bastante para que as pessoas assimilem corporalmente a ideia do reiki. No caso do tarô, quem é mestre em tarô, que for ministrar formações em tarô, aí você deve valer-se mais das questões intelectuais. As aulas, as formações, é muito importante que você tome cuidado, primeiro, com discussão e processamento. Às vezes você diz assim, o reiki toca a alma. Aí um aluno seu, que é espírita, diz, a alma para o espírita é isso, isso, isso. O outro que é católico diz, não, a alma para mim é isso, isso, isso. E eles começam uma discussão juntamente com o processamento. Um começa a falar com o outro e você perde a voz ativa. Essa é a primeira atenção que você deve ter. Eu noto que muitas formações que eu ministro de reiki xamânico, há essa discussão e processamento. Até porque não há uma definição muito clara do que é xamanismo. Existe um sem número de pessoas que creem que são xamãs, mesmo vivendo na cidade grande, trabalhando muitas vezes numa profissão que não toca o próprio coração, mesmo não tendo condutas afetivas, profissionais, relacionadas com realmente uma visão tribal, uma visão xamânica, mas por vezes fizeram uma, duas ou três práticas, teoricamente, de xamanismo e creem que já sabe tudo. O que é uma pena, porque eu mesmo não me intitulo um xamã, apesar de ter várias graduações do mesmo, de já ter tido estado muitas vezes em tribos reais, e também vários contatos com o xamanismo, porque eu estudo muito, eu sou um profissional dessa área transpessoal, mas eu não me considero um xamã. Mas várias vezes informações surgem pessoas que creem, que conhecem tudo de xamanismo e acabam criando essa discussão e processamento, que na minha visão é 100% prejudicial à tua formação. Uma pessoa falar com a outra. Elas podem e devem sim se dirigirem a você. Nas minhas formações já chega um papel, você sabe disso, que diz que as perguntas devem ser feitas na hora adequada. Há um papel ainda que diz que as perguntas devem ser compartilhadas a respeito daquilo que está se falando. Mas é muito raro que uma pessoa converse com a outra também. Quando isso acontece, você deve gentilmente solicitar que essas pessoas permaneçam em silêncio para um maior aproveitamento do curso. No Reiki Mikao Sui, no Reiki cristão, no Reiki Karuna, eu nunca tive, vou compartilhar isso contigo, 22, 23 anos ministrando essas formações. Todas, sem exceção, foram maravilhosas, com pessoas educadas, gentis, com pessoas que realmente compreendem o andamento da formação, que não fazem essa discussão e processamento. Eu espero que você tenha a felicidade também de ter alunos assim, que vão engrandecer a tua formação. Então, discussão e processamento, evite isso. O outro ponto a ser evitado é que as pessoas, durante uma formação, levem qualquer tipo de bebida, mesmo água, para dentro da sala de aula, porque normalmente alguém vai acabar derrubando aquela água. E hoje um problema do mundo moderno é a ideia do celular. Eu tenho a mesma visão de Mário Sérgio Cortella e aviso as pessoas da formação que existe um ser humano ali na frente delas e que existe um sem número de outros alunos. Lógico, o celular toca sem querer,
pode acontecer comigo, contigo, nós pedimos desculpas, desligamos, mas particularmente eu não admito que alguém fale no celular durante as minhas formações. Isso aconteceu 2, 3 vezes durante todos esses 23 anos e com gentileza, com educação, facilmente isso é ultrapassado. Estabelecer objetivos e metáfora. Metáfora é contarmos um caso. As metáforas de Jesus são muito bem-vindas, as metáforas de Buda, as metáforas de Lao Tse, de Monja Coen. Em vez de você falar o rei que é ótimo e ponto final, você conta uma história. Teve uma vez que eu estive lá no João de Deus, eu visito muito o João de Deus em Abadiana, e uma pessoa recebeu o rei, que ela se sentiu muito bem, foi um milagre, aconteceu isso. Então eu conto uma história, eu conto uma metáfora. Você que fez a formação de mestre em tarô, você tem o meu livro de metáforas com várias histórias, e você que porventura não fez, você tem hoje na internet um sem número de metáforas que você pode utilizar no seu curso. E estabelecer objetivos que essa metáfora irá conduzir o teu aluno a um aprendizado competente de Reiki. Canais de comunicação. Isso era muito utilizado nos anos 90, que o comunicador tem que ser muito sincero, tem que ter um tom de voz tranquilo, mas com sinceridade sempre. Deve ter uma linguagem corporal. Normalmente eu dou aulas acima corporalmente dos meus alunos, ou eu fico sentado numa cadeira e os alunos no chão, colchonetes, confortáveis. O ambiente da tua formação tem que ser extremamente confortável, limpo, de bom gosto, com bom aparelho de som, banheiros limpos, água, um chá também. Eu gosto de ficar sentado e os alunos nos colchonetes. Se os alunos estão sentados em cadeira, eu já dei vários cursos assim, eu permaneço de pé. Quando nós estamos de pé, os alunos olham para cima. E quando nós olhamos para cima, nos dá uma sensação de que está tudo bem. Nos acorda também, ficamos mais despertos. Então, canais de comunicação é a tua sinceridade, é uma linguagem corporal, é o tom de voz, e muito pouco são as palavras. Então, mesmo quando você fala de Reiki, Reiki é uma energia universal. Reiki é uma energia universal. A outra visão é o Reiki, ele é uma energia universal, é uma energia transpessoal. Então, este gestual acaba tocando o coração do teu aluno. A aparência impecável. Hoje estou aqui bem à vontade, nem coloquei um japa-mala, um colar, nem um hábito budista. Estou aqui na minha casa, no Guarujá, resolvi gravar essa aula para você. Nós já somos amigos, nós já somos irmãos. Você se formou comigo em mestre de Reiki, em mestre de tarô, então eu estou bem à vontade. Está um dia frio, estou com um casaco aqui, escrito Nirvana, que é o nome do paraíso budista, mas estou bem à vontade, camiseta, inclusive. Quando você for ministrar as suas aulas, homem, sempre de camisa, bem arrumado, as mulheres também vestidas com elegância. Aparência é o mais fútil de toda essa nossa conversa, mas aqueles que estão ali conosco merecem que estejamos bem. Ficar de pé, respiração profunda também, como eu disse, a postura corporal, não é? Jamais encostar num canto, nunca um professor pode bocejar, jamais faça isso, não ficar andando de um lado para o outro. Quando eu fiz teologia, professores andavam de um lado para o outro. Numa formação que eu tive também de fotografia, tinha um professor que não parava quieto na sala de aula. É importante, quando você estiver com a tua turma, se colocar exatamente no meio da sala de aula,
e ter o olhar também, que eu coloco aqui, postura e contato visual, olhar para os seus alunos, não ficar olhando para baixo. E se você tiver uma apostila em mãos, como uma cola, digamos, um roteiro para você não se perder, faça como eu estou fazendo aqui. Olhe de vez em quando, mas sempre o contato visual com os alunos. Sempre uma postura ereta, uma postura bonita. Isso pode surgir, pode advir do yoga, do qigong, do tai chi chuan, do pilates, do alongamento, uma postura, coluna ereta. Gestos. Tem pessoas que... Existem os gestos também que são gestos, digamos, com palavras, não é como o jogador de futebol Pelé, que ele fala entende, entende, entende. Ou gestos corporais, como os políticos que sempre fazem assim. Esse gesto que é um gesto, na minha visão, absolutamente introduzido, ou seja, se aprendeu com alguém, não vem de dentro para fora, não é original, não é inventivo, não é seu. Então é um gesto que muitas vezes, na minha visão, lembra falsidade. Não em todos os casos, mas em vários eu noto que é um gesto que não tem aquela sinceridade que você deve ter. Existe também, eu faço rádio há muito tempo, existe um gesto que nós podemos falar de gesto ou podemos utilizar também o nome de gestos verbais nervosos, como esse entende ou como esse né, o reiki é uma energia, né, o reiki cura, né, como outros Então são chamados de gestos verbais nervosos ou deixe-me ver, portanto, entretanto. Fique alerta nisso. Espaço, quando eu ministro aulas, há uma figura sempre de Buda ou uma figura de Shiva do meu lado, um copo d'água, um incenso, e raramente eu permito que as pessoas se aproximem de mim. Até pouco tempo atrás eu dei uma formação para um grupo que as pessoas ficaram muito perto e elas acabaram acreditando ter uma intimidade positiva, e era uma intimidade negativa, porque faziam perguntas fora de hora, me interrompiam, vinham com conceitos que não tinham relação com a matéria que eu estava ensinando. E então eu gosto muito de manter um certo espaço entre as pessoas. Isso fica de ti. Quando é grupos pequenos, aí não, você pode trabalhar inclusive em círculo, sentado junto com as pessoas. Existe um grupo que eu dirijo, que é um grupo de terapia, que chama Anima Soma. Esse eu gosto de estar perto, porque essas pessoas realmente têm que falar, têm que se comunicar, têm que conversar uma com a outra, mas é um grupo terapêutico. Você vai ver como é o teu espaço. Agora, água, figuras de Buda, teu incenso, tudo ali por perto. Um outro ponto importante é a voz. Quando nós damos aula, normalmente para um público, o ideal é você falar mais ou menos de 130 a 160 palavras por minuto. Como você faz isso? Você pega um texto de 130 a 140 palavras e lê e cronometra o mesmo. Aí você vai ter uma ideia, se você não está falando muito depressa, porque se você falar muito depressa, ninguém vai acompanhar nada daquilo que você está falando. Se você falar muito devagar, o teu curso não tem fim. Então, lógico, se eu dou um curso na Bahia, no Nordeste, eles falam mais devagar, eu posso acompanhar isso. Agora, se eu ministro uma formação em Florianópolis, por exemplo, que eu creio que de todos os lugares que eu já ministrei aula, o catarinense é o que fala de forma mais acelerada, e como minha filha morou muitos anos em Santa Catarina, eu dei muitas formações em Santa Catarina, e eu falo bem depressa lá. Então, voz, um tom de voz suave, amoroso, gentil, falar em média de 150 palavras por minuto, ter um vocabulário muito rico, variado, que você não engula palavras, não engula o S. E como fazer isso? Sempre beber água, sempre.
A água, além de melhorar a nossa memória, ativar a nossa circulação, os lábios úmidos facilitam por demais uma boa comunicação. Voz ativa, eu falei para vocês, eu falei para ti, voz ativa, a tua voz é a voz ativa. Você tem que controlar o curso, você tem que dominar, por mais difícil que seja isso em alguns momentos. Lendo o texto preparado, jamais colocar algumas notas aqui. Eu tenho a apostila que eu te dei na sua formação aqui comigo. Existem alguns destaques, aí sim, como por exemplo aqui, lendo textos preparados, mas eu não vou ficar lendo. Se você planeja ler um livro ou um texto de um livro, assinale antecipadamente, mantenha o livro à mão. Ficar atrapalhado procurando, não. Então, olhar como uma cola, sim. Chamar as pessoas pelo nome, isso é interessantíssimo. Nos grupos que eu dirijo, mais íntimos, sempre eu peço para a pessoa ter uma etiqueta com o nome aqui no coração, porque as pessoas gostam de serem chamadas pelo nome. Palavras que devem ser evitadas, eu já falei o né, o porquê, você acredita nisso, ou até mesmo palavras como que as pessoas não compreendem. Por exemplo, no passado eu falava muito das missivas. Missiva é uma carta, é um comunicado. Hoje, quem é que vai saber o que é missiva? Há pouco tempo eu assisti uma peça lindíssima, O Homem de La Mancha, que fala da vida de Dom Quixote, e eles brincam com várias palavras que são muito pouco utilizadas hoje. Então, evite essas palavras. Gestos verbais nervosos eu já compartilhei contigo, que significa ter um humor verbal. Se você quiser contar uma piada é muito bem-vinda, mas não ria, não ria. Porque se ninguém rir também não é uma piada, é só um caso que você contou, ok? E as piadas têm que entrar dentro do contexto do Reiki. Isso quem faz muito bem é um personagem chamado Mullah Nasruddin. Procure como Nasruddin, que ele conta casos, conta metáforas que muitas vezes são engraçadas e que tem um contexto espiritual. Como, por exemplo, Nasruddin estava procurando a chave que ele perdeu em vários locais de casa, da casa dele. Uma pessoa foi ajudar, e outra, e ninguém achava, e alguém perguntou, Nasruddin, aonde você deixou a tua chave? Mais ou menos. E Nasruddin diz, deixei debaixo da cama. Ninguém procurou lá, mas está lá. E o pessoal falou, mas por que você não procura lá? Se você deixou, você procura na cozinha, no outro quarto. E Nasruddin diz, porque lá está muito escuro. Debaixo da cama está muito escuro. Eu sei que está lá, mas lá está muito escuro. Então é uma piada, é um conto místico e que fala que nós não olhamos, não reconhecemos as nossas sombras, as nossas escuridões. Modelagem, copiar, entre aspas, se inspirar nas pessoas. Eu sempre me inspirei na voz do professor De Rose de yoga, que eu tive com ele nos anos 80, estudei com ele nos anos 80, a voz dele é impressionante, a postura dele também é muito boa. A bondade de Frei Leonardo Boff, a bondade do rabino Harry Sobel, os dois eu tive muito contato. O Boff é um ser de uma bondade infinita, eu me inspiro nele. O rabino Sobel, eu nunca vi alguém tão carismático como ele, também me inspiro. A humildade de Monja Coen, que é a pessoa mais culta que eu já tive a oportunidade de conhecer na minha vida, a cultura nossa, espiritual, metafísica, religiosa. Quando eu estou perto da Monja Coen, eu não me comunico, eu não falo, porque ela é tão culta que eu não chego perto da cultura dela, eu me inspiro muito nela. Então, esses personagens, Gasparetto também, quando eu dou aula para um público grande, ou nos meus grupos terapêuticos de Anima Soma, eu noto a postura corporal do Gasparetto, como ele se movimenta, como ele é flexível, como o corpo dele dança, mesmo quando ele não está dançando. Essas pessoas me inspiraram. Irmã Dorothy também, o olhar de Chico Xavier, o olhar de compaixão pelas pessoas. Quem te inspira? Você pode fazer uma modelagem disso,
para ser um professor, uma professora extraordinária. Experiência, quanto mais experiências você tiver, melhor, ministrando aulas de Reiki. Revisão do treinamento, eu estou disponibilizando várias aulas de Reiki aqui gratuitas para você, várias e várias, como dar iniciação, Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, as práticas. Na visão do xamanismo também, várias práticas de Reiki xamânico eu tenho compartilhado. Eu quero, em breve, que você tenha todas, você que é mestre, você que é professor, todas as minhas aulas de Reiki gravadas, não ao vivo, assim é melhor, assim eu falo contigo. E quem é de tarô sabe que na formação em mestres de tarô você já tem mais de 50 horas de aula comigo. Essa aula aqui vai te ajudar você ministrar as tuas formações em tarô, que aí são formações mais longas. O Reiki são formações mais pontuais. Então, revisão do treinamento, sempre que possível estudar, ler, pesquisar, sempre, sempre. Não acredite que você saiba tudo. Tenha humildade sempre de pesquisar. E, finalmente, cuidando de você, né? O último item aqui da tua apostila, sempre que possível, cuide de você. Os bons instrutores, eles se preocupam com o corpo físico, com a voz, com a aparência, estar bem vestido, ter cultura, saber se comunicar, ter o corpo solto para você se expressar. Por vezes você vai dar uma aula e o aluno nota que você está falando de cura, de energia, de carisma, mas você não tem nada disso. Então é muito importante que você durma bem, que você coma bem, que você se exercite, que você faça alongamentos, que você saiba que nas tuas formações é importante você respirar. Eu quero fechar aqui essa aula falando exatamente isso. Estou com 42 minutos, eu queria falar 45. E eu quero que você respire, sempre que possível, água e respire. Inclusive, às vezes eu brinco nos cursos, eu falo para os alunos assim, que eu prefiro sempre que faça perguntas nas horas adequadas. Os cursos em que as perguntas são realizadas nas horas adequadas são extraordinários. E a grande maioria dos meus cursos é assim. Mas tem cursos que eu falo alguma pergunta e ninguém pergunta nada. Aí eu digo assim, faça uma pergunta agora bem longa, aquelas que você conta a tua vida inteira, ou aquelas que você quer falar da tua vida, da tua família, do teu trabalho, porque assim eu posso beber água e respirar. Aí o pessoal dá risada, porque sabe que, claro, existem perguntas que a pessoa fala da vida inteira dela, mas quando você já faz uma pergunta assim, porque eu quero beber água e respirar, as pessoas se controlam um pouco, não é? Bom, como eu estou falando mais do Reiki, eu quero falar para vocês que eu sou um fã do Reiki, incondicional. Eu tenho experiências maravilhosas de práticas de Reiki, de me aplicar energia, de aplicar nos outros, de aplicar nos meus animais e pessoas. O Reiki é algo extraordinário, por isso que eu compartilho todas essas aulas com você. São aulas que nós temos uma câmera de ótima qualidade, microfone, luzes. Eu estou aqui sozinho no Guarujá, não tem ninguém me ajudando. É tarde da noite, mas eu faço isso com paixão, com muita paixão. E eu quero que você tenha essa paixão quando você ministrar aulas de Reiki ou iniciações em Reiki, ou se você for transmitir o tarô. Que você seja um professor extraordinário, que você pesquise um pouco desses filósofos hoje que são filósofos estrelas, o Cortella, o Pondé, que eu acho extraordinário. O Pondé, na minha visão, que se comunica de maneira menor, ele não se comunica tão bem quanto o Karnal, o Cortella, o Clovis, mas o Pondé, para mim, é o que fala, é o que alcançou o maior nível intelectual. Mas assista o Pondé, o Karnal, o Cortella, assista a Monja Coen ministrando, falando em câmeras também, ela olha bem dentro dos olhos na câmera. E é isso. Espero que esses 45 minutos nossos de conversa agregue valor às tuas formações. Você tem a tua apostila, aqui é só para você me escutar falando.
como dar aulas. Lembra que no teu curso eu falei também de não dar aulas no início para turmas muito grandes, porque você se desgasta muito energeticamente. Começa com turmas pequenininhas e vai crescendo, chegando talvez no máximo a dar aulas para 30 pessoas numa sala de aulas. Às vezes eu passo um pouquinho, 32, 33, mas nunca mais que isso. E às vezes que passei, eu notei que não foram formações tão adequadas assim, ok? Dúvidas, me escreve, dúvidas, me pergunte e conte sempre comigo nas tuas formações. Om Hara.